Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias 1, versículo 1. Só os que acharam, digam amém. Diz assim, errante, inquestionável, infalível e eterna palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, é um privilégio, uma honra estar com os irmãos aqui. Quero louvar a Deus pela oportunidade. Eu estava desde ontem lá na convenção em Piratuba e eu tinha alguns compromissos a partir de amanhã aqui na região. E aproveitei uma carona e cheguei aqui hoje 7 horas da noite. E o nosso amigo, pastor Júnior, nós estávamos juntos lá. Ele falou, se você chegar a tempo, você prega no nosso culto lá da palavra. Será uma honra, será um prazer. E eu quero louvar a Deus por cada obreiro, cada membro dessa igreja. E eu vim aqui, irmãos, porque eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Há um ditado de um grande escritor brasileiro chamado Machado de Assis. Ele fala uma frase em um dos seus livros que se tornou um adágio, se tornou até uma forma de desculpa para muitas pessoas. Ele disse assim, que o homem é produto do meio. E muitas pessoas justificam algumas coisas que aconteceram na sua vida através dessa frase. Eu sou produto do meio. Eu sou assim porque meu pai foi assim. Eu sou assim porque meu pai era alcoólatra. Eu sou filho de pais separados. Eu nasci na favela. O meio que eu habitava não era muito propício para que eu fosse alguma coisa. Eu não concordo com Machado de Assis, muito menos com esta frase. Eu não acho que o homem seja produto do meio. Eu acho que o homem é produto das suas escolhas. Nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Nós vivemos hoje produto, na maioria das vezes, das nossas escolhas. E algumas delas equivocadas. Mas algumas coisas na nossa vida, nós não tivemos o direito de escolher. Algumas coisas na nossa vida, elas simplesmente aconteceram. Não nos foi dado o livre-arbítrio de escolha. Por exemplo, você não escolheu seus pais. Você não escolheu o seu nome. Você não escolheu a cidade onde você nasceu. A primeira casa onde você morou. A rua onde você morou pela primeira vez. Você não escolheu nem o seu nome. Então, algumas coisas na nossa vida, nós não escolhemos, elas simplesmente acontecem. O que Jeremias está dizendo aqui é justamente isso. Olha, meu nome é Jeremias, eu não escolhi o meu nome. Eu sou filho de Ilquias, eu não escolhi nascer nesta família. E eu nasci numa cidade chamada Anatote. Para que você possa entender, nós vamos mergulhar aqui na palavra de Deus, nós precisamos voltar lá em 1 Reis, capítulo 1 e 2. Lá conta o fim da vida do rei Davi. Davi já não é um jovem, já não é um general de batalha, já não é um grande salmista, ele é um homem em idade avançada, um homem enfermo. Alguns teólogos acreditam que Davi tinha o mal de Parkinson, ele tremia, porque era a percepção que ele dava, tanto que ele arruma uma jovem para lhe aquecer. Ele está no final da sua vida, seus 3 primeiros filhos haviam morrido. Quem tinha direito ao trono era o seu 4º filho, que se chamava Adonias. Pela lei civil e judaica, Adonias era o herdeiro do trono de Davi. Só que Deus lá do céu não gosta dessa ideia. Deus não aceita que Adonias seja rei de Israel.
E ao invés de escolher o quarto, o filho que tinha direito, Deus escolhe o 10º, Salomão. Ao invés do quarto, o 10º, ao invés do mais velho, o mais novo. Se você me perguntar por que Deus fez isso, eu vou lhe responder sinceramente: eu não sei. Não sei. Porque Deus tem seus critérios. Deus é soberano em escolher, e Deus não pede o conselho de ninguém. Deus escolhe quem quer, na hora que quer, do jeito que quer e onde Ele quiser. Deus é soberano para isso. Então Deus escolhe Salomão ao invés de Adonias. Adonias, ao saber da escolha de Deus, ele não gosta disso. E ele resolve dar um golpe de estado, tomar o trono à força. Então ele tem uma ideia, ele paga alguns soldados, sobe em cima de um cavalo e começa a andar nas ruas de Jerusalém e manda aqueles soldados gritarem bem alto para todo o povo ouvir: viva o rei Adonias! Viva o rei Adonias! Quando o povo ouve isso, não entende, porque para Adonias ser rei, duas coisas tinham que ter acontecido. Primeiro, ou Davi tinha que ter morrido, e Davi estava vivo, ninguém soube da morte do rei Davi, ou então, como era o costume, quando os reis, antes de morrer, ele reunia o povo no arraial, e lá ele coroava o seu herdeiro, da sua vontade, no meio do povo. Davi não fez isso também? O profeta Natã corre no palácio e diz: Davi, o teu filho quer tomar o teu reino à força, e ele está andando na cidade, se autoproclamando rei de Israel. Davi diz assim para Natã: Natã, busca a minha mula real. Davi não tinha um cavalo, Davi tinha uma mula real. Busca a minha mula, coloque meu filho Salomão em cima dela e leve para o tabernáculo e traga o óleo, chama o sacerdote, traga o óleo da unção, porque hoje eu vou coroar Salomão rei de Israel. Algumas lições preliminares dessa passagem. Primeiro, Adonias quer começar o seu reino assentado no cavalo. Salomão começa o seu reino assentado numa mula. Cavalo lembra soberba, mula lembra humildade. Ou seja, seja humilde e Deus vai te exaltar. Segunda lição que eu aprendo: cavalo gera cavalo, mula não gera mula. Sabe o que significa isso? O que Deus tem com você é único. Para você ser um grande pregador, você não precisa imitar o Gesiel Gomes. Para você ser uma cantora, um cantor de Deus, você não precisa imitar Ana Paula Valadão, outro cantor. Deixa Deus te usar do jeito que você é, porque você é único. Salomão é coroado rei de Israel. E ele começa a punir todos os rebeldes. E grave isto na sua mente: toda rebeldia vem acompanhada de castigo. No mesmo pacote da rebeldia vem a condenação, vem o castigo. Salomão começa a punir todos os rebeldes. Primeiro, manda matar Adonias. Ele mata o seu irmão. Segundo, ele chama, para que Adonias fosse rei, ele precisava de um sacerdote. Naquela época haviam dois sacerdotes principais em Israel. Um se chamava Zadok e o outro Abiatar. Você pode repetir comigo, porque repetição é técnica de aprendizagem. Diga comigo: Abiatar e Zadok. São os dois sacerdotes em Israel. Ele tenta subornar Zadok. Zadok não aceita o suborno de Adonias. Mas quando ele vai subornar Abiatar, Abiatar se vende. Quando Salomão sabe da atitude de Abiatar, chama o sacerdote no palácio e diz mais ou menos assim para ele. Conta uma história do passado. Lembra-te, Abiatar, quando Saul foi lá em Nob e matou 84 sacerdotes? Você estava entre eles, só que você fugiu. Sabe onde você foi se esconder, Abiatar? Na cidade do meu pai Davi. Você se escondeu lá, meu pai te deu guarida, meu pai te alimentou, meu pai te livrou da espada de Saul. E sabe o que você faz, Abiatar? Você paga tudo que meu pai te fez com ingratidão, com traição. Você merece a morte, mas eu não vou lhe matar. Primeiro, eu estou tirando a tua unção sacerdotal. Nem você, nem ninguém da tua família mais servirá no tabernáculo. Segundo,
Você vai pegar você, toda a tua família, tudo que você tem, e você vai morar numa cidade distante, isolada de Jerusalém. Você vai para lá. Sabe o nome daquela cidade? Aquela cidade se chamava Anatote. Anatote passou a ser, desde aquele dia, a cidade dos traidores, a cidade dos sacerdotes sem ministério, a cidade amaldiçoada pelo grande rei Salomão. O que Jeremias diz aqui na apresentação do seu livro é isso: meu nome é Jeremias. Eu não escolhi meu nome. Eu sou filho de Ilquias, e Ilquias era da família de Abiatar. E eu nasci em Anatote, uma cidade amaldiçoada, uma cidade sem futuro, uma cidade de sacerdotes sem ministério. Porque algumas coisas na nossa vida nós não escolhemos, elas simplesmente acontecem. Ninguém se casa para ser infeliz, mas acontece. Ninguém trabalha para não progredir, para não prosperar, mas acontece. Ninguém educa um filho para ele se perder, mas acontece. Ninguém abre uma empresa para falir, mas acontece. Ninguém inicia um ministério para dar errado, mas acontece. Porque algumas coisas na nossa vida nós não escolhemos. Elas simplesmente, elas acontecem. Mas você sabe por que eu sirvo a Deus? Uma das razões. Porque o nosso Deus não é o Deus que vê e contempla a história. O nosso Deus é um Deus que intervém na história. Você pode levantar uma da sua mão direita, levante em nome de Jesus. Faça assim com o seu dedo, é o dedo indicador, é o dedo que aponta, é o dedo que profetiza. Diga para quem está perto de você: Deus vai intervir na tua história também. Deus resolve intervir na história de Jeremias. Como é que ele faz isso? Simples. No tempo do rei Josias, Deus resolve levantar um profeta. Os irmãos sabem de qual a diferença do sacerdote e do profeta. O sacerdote representa o povo diante de Deus. O profeta não, representa Deus diante do povo. É a voz de Deus no meio do povo. Então, no tempo do rei Josias, Deus resolve levantar um profeta. Deus tinha algumas alternativas. Quais eram? Havia naquela época 3 escolas de profetas, desde o tempo de Elias. Haviam 3 núcleos. Cada núcleo tinha no mínimo 50 alunos na escola de profetas. Havia um núcleo em Betel, havia um núcleo no Jordão e havia um núcleo em Jericó. Você pode repetir para você gravar: Jordão, Betel e Jericó. Eram os 3 núcleos, cada um com no mínimo 50 alunos. Então Deus tinha 150 voluntários no mínimo para escolher um profeta no tempo do rei Josias. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam em Betel e Deus lá não encontra ninguém, porque os sacerdotes, porque os profetas de Betel haviam se corrompido. Os olhos do Senhor passam em Jericó e Deus não encontra ninguém, porque os profetas de Jericó haviam se corrompido. E os olhos do Senhor vão lá para o Jordão e Deus lá não encontra ninguém, porque os profetas do Jordão haviam se corrompido. De repente, os olhos do Senhor vai para um lugar onde ninguém olhava. De repente, os olhos de Deus entram no lugar onde ninguém entrava. E Deus vê um moço que tinha tudo para dar errado, que nasceu debaixo de maldição. E Deus passa os olhos lá em Anatote, cidade amaldiçoada, de sacerdotes e ministério. E Deus lá do céu diz: encontrei um. Porque Deus tem essa característica, irmãos. Deus entra onde ninguém entra. Deus vê coisa boa onde ninguém vê nada de bom.
Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são, as coisas pequenas para confundir as grandes, para que ninguém se glorie diante dele. Deus passa os olhos em Anatote, Deus escolhe um moço que nasceu debaixo de um peso, e Deus diz: é este moço mesmo, é Jeremias. Você pode erguer a tua mão. Eu quero declarar que Deus vai dar volta em Anatote aqui nesta noite. Deus vai dar volta aqui nessa noite. Sabe o que representa Anatote? Anatote representa a nossa vergonha. Anatote representa o nosso lugar de humilhação. Anatote é lugar de silêncio. Anatote é o lugar onde ninguém dá nada por você. Eu quero declarar que Deus vai tirar Jeremias de Anatote nessa noite. Deus vai tirar homens e mulheres nessa noite de Anatote. Será que Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Jeremias diz assim, irmãos: eu era apenas um menino e eu ouvi a voz do Senhor. Parece simples, não é? Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Jeremias, ele era da família sacerdotal. Para ser sacerdote, primeiro tinha que ser da tribo de Levi e da família de Arão. Todo homem da tribo de Levi e da família de Arão, ele não tinha outra profissão a não ser um sacerdote, servir na casa do Senhor. E o que acontecia? Jeremias era da família sacerdotal. Vou lhe dizer, para Jeremias ouvir a voz de Deus, algumas coisas tinham que acontecer. Quando alguém da tribo de Levi, da família de Arão, completava 25 anos, ele era inscrito na escola de sacerdotes. E ele permanecia lá durante 5 anos, ele estudava 5 anos. Estudava para quê, pastor Matias? Ele estudava para aprender a cultuar a Deus. Durante 5 anos. Mas por que isso? Porque o sacerdote tinha que conhecer a lei do Senhor. O sacerdote tinha que oferecer sacrifício 3 vezes ao dia, no horário exato, irmão. Não tinha um relógio para ele saber. Ele tinha que saber ler o clima. Ele tinha que saber ler os sinais do sol. Naquela época não havia um advogado que você podia apresentar a tua causa. Quando havia uma causa entre 2 pessoas, quem dava o veredito? O sacerdote. Quando alguém ficava enfermo e não sabia qual era a sua enfermidade, quem ele iria consultar? O sacerdote. Depois do rei, a maior autoridade em Israel era o sumo sacerdote. Por isso se estudava 5 anos. Quando alguém ia oferecer o sacrifício no tabernáculo, não era do ofertante a responsabilidade de verificar se estava conforme a lei, não. A responsabilidade era do sacerdote. Ele pregava o sacrifício e ele verificava perante a lei se era aceitável. Por isso se estudava 5 anos. Então se estudava dos 25 aos 30 anos. O ministério sacerdotal era dos 30 aos 50 anos. Só 20 anos. Quando completava 50 anos, acabava o ministério sacerdotal, o serviço sacerdotal. Então, para Jeremias, como é que era dividido? O santuário era dividido em 3 partes. Eu quero que você entenda: o átrio, onde ficava a entrada do templo, a entrada do santuário. Ali ficava o altar que se oferecia o sacrifício. Ali no átrio, só 3 pessoas podiam ficar. Os levitas ficavam adorando a Deus, os sacerdotes preparando o sacrifício e o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício. Então era dividido entre átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Então alguém, para ouvir a voz de Deus, Jeremias, para ouvir a voz de Deus, ele tinha que completar 25 anos. E ele ficaria dos 25 anos aos 30. Ele ficava no átrio. Quem seguia adiante para o santo lugar? Os levitas ficavam aqui. Só quem seguia para o santo lugar era o sacerdote e o sumo sacerdote. Sabe o que representa o santuário? É um mapa para a presença de Deus. É você. Eles iam cada vez mais para a presença de Deus. É por isso que nós começamos um culto com adoração.
Porque enquanto eles chegavam no átrio, os levitas adoravam a Deus. Irmão, então quem não adora a Deus não vai sentir nunca a presença de Deus. Quem não tem prazer em erguer as mãos e glorificar o Senhor, vai sair do culto vazio. Por quê? Não fez a sua parte no átrio. Só vai chegar no Santíssimo Lugar quem aprendeu a adorar a Deus. Você pode adorar a Deus agora? Quem seguia adiante? Os sacerdotes e o sumo sacerdote. Aqui havia bacia com água, aqui havia o incenso e aqui havia o pão. O pão representa a palavra de Deus. É por isso que no culto tem que ter palavra. Para que possa seguir adiante na presença de Deus, você tem que ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta só cantar, não adianta só orar. Por isso que não tem esse negócio de louvorzão. Tem que chegar no santo lugar e comer do pão e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está te conduzindo à sua presença, ao Santíssimo Lugar. Quem podia seguir adiante para o Santíssimo Lugar? Só uma pessoa, o sumo sacerdote. Só que para ser sumo sacerdote era uma pessoa apenas. Ele tinha que ter no mínimo 45 anos de idade. O que havia no Santíssimo Lugar? Havia uma tenda com a arca da aliança, a arca do concerto. O que era a arca do concerto? Um caixote de madeira, de uma madeira chamada acácia. Lá no quartel onde eu servia, eu sou major do exército, havia um pé de acácia. Acácia é uma madeira que você cortar uma árvore, sai um líquido parecido com sangue, parece sangue. Por que essa arca? Porque a arca representa o próprio Jesus, representa ele uma sombra, uma projeção do próprio Messias, profetizando que ele viria 100% carne, que ele seria de carne. E esse caixote de 1,40 metros de comprimento, 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura, ele era revestido de ouro por dentro e por fora, porque ouro lembra glória, poder, riqueza, dizendo que ele seria 100% homem, mas também seria 100% Deus. Como é que é isso, pastor Matias? É simples, como homem ele teve sede, mas como Deus ele disse, eu sou a água da vida, e quem beber de mim nunca mais terá sede. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele disse, eu sou o pão da vida, e quem comer de mim vai ter a vida eterna. Como homem ele foi humilhado, pisotearam, chicotearam ele, mas como Deus, todo joelho se dobrará e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Como homem foi tentado pelo diabo, mas como Deus, ele pisará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. A arca da aliança representa o próprio Jesus. Dentro da arca, 3 objetos, todos representando Jesus. A vara que floresceu no deserto, depois de cortada, o pão com maná, e havia as tábuas da lei. O sumo sacerdote se preparava um ano inteiro. Antes de entrar na presença de Deus, ele botava a mão para dentro da tenda e jogava fumaça. Vocês já cantaram aquilo no Santo dos Santos? A fumaça me esconde. Era isso mesmo que acontecia. Ele só tinha autorização de entrar quando o incenso, a fumaça, tinha coberto toda a tenda, escondido a arca. Aí eles entravam no meio da fumaça, porque com Deus é assim. Para Deus aparecer, você tem que desaparecer. Para Deus crescer, você tem que diminuir. Deixa eu recapitular. Jeremias é filho de sacerdote. Para ouvir a voz, e o que acontecia? Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, o ministério dos 45 aos 50, ou seja, em toda a sua vida, o sumo sacerdote ouviria a voz de Deus 5 vezes. Dos 45 aos 50 anos. Quando ele entrava no Santíssimo Lugar, Deus falava por cima do propiciatório, a tampa da arca. E Deus falava e orientava o povo através do sumo sacerdote. Dos 45 aos 50. Para Jeremias ouvir a voz de Deus, primeiro ele tinha que completar 25 anos.
estudar dos 25 aos 30. Dos 25 aos 30 ele chegaria no átrio, chegaria no santo lugar. Se ele fosse escolhido sumo sacerdote, ele ouviria a voz de Deus aos 45 anos, pela primeira vez, 5 vezes ao ano. Sabe o que nós estamos ouvindo aqui? Jeremias dizendo: eu era apenas um menino quando eu ouvi a voz do Senhor, porque Deus tem esse poder de nos surpreender, irmão. Levante a tua mão em nome de Jesus. Tem coisa que você está esperando para o ano que vem, Deus pode te dar ainda esse ano. Tem coisa que você está esperando para o mês que vem, Deus pode te dar ainda este mês. Tem coisa, milagre, que você está aguardando para a semana que vem, Deus pode te dar ainda esta semana. Tem coisa que você está esperando para amanhã. Você pode chegar em casa e o telefone tocar e a tua vitória chegar, porque Deus tem esse poder. Levante a tua mão. Fala para o teu irmão: vai ter surpresa na tua casa. Diz para ele: vai ter surpresa na tua casa. Eu estou declarando: vai ter surpresa na tua família, vai ter surpresa no teu ministério. É tempo de surpresa. Deus tem esse poder de antecipar as coisas. Eu era apenas um menino quando eu ouvi a voz do Senhor. O que levaria 45 anos, ele ouviu ainda criança. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Aí ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse, eu te conheci. Irmãos, isso aqui é simples, mas é maravilhoso. Deus está dizendo: Jeremias, antes de você nascer, a tua vida estava sob o meu controle. Irmão, descansa o teu coração. A nossa vida não está na mão do governo brasileiro, a nossa vida não está na mão do exército brasileiro, a nossa vida não está na mão de governante, a nossa vida está sob o controle de Deus, e nada vai acontecer sem a permissão do Senhor. E sabe o que Deus está dizendo para ele? Antes de você nascer, eu já tinha um plano para você. Tem pessoas que acham que semana que vem vai ser pior do que essa semana, ano que vem vai ser pior do que esse ano. Sabe o que Deus diz lá em Jeremias 29:11? Bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança em um futuro. Alegra o teu coração que vem milagre de Deus aí. Vem novidade de Deus sobre a tua vida. Vem coisa boa, tem coisa boa de Deus chegando sobre a sua vida. Olha o que Deus diz: antes que saísse da madre. Irmãos, quando uma mulher ficava grávida em Anatote, sabe que as outras pessoas diziam: se for homem, vai nascer amaldiçoado. Se for homem, não vai ter sucesso. Se for homem, não vai ter futuro, não vai ter profissão. Enquanto as pessoas daqui da terra estavam dizendo: vai dar errado, não vai ser nada, Deus dizia do céu: negativo, vai ser meu profeta, vou abençoar, eu vou usar. Porque as pessoas são assim. As pessoas nos julgam pelo nosso começo, mas a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o começo delas. Levante a tua mão. Quem está te vendo agora não sabe o que Deus reservou para a tua vida. Quem vê você por fora não sabe as promessas que Deus tem para você. Escute aqui, preste atenção e grave na sua mente. As pessoas não podem não gostar de você, do jeito que você anda, do jeito que você fala, como você penteia o seu cabelo, como você se veste. Mas o que as pessoas pensam sobre você não muda nada do que Deus reservou para a tua história. Não muda nada das promessas que Deus tem sobre você. Então eu vou te dar um conselho. Me ajude aí, olha para o seu irmão, diga para ele assim, olhe para ele, diga assim: não acredite no que as pessoas falam sobre você. Vou repetir: não acredite no que as pessoas falam sobre você. Não acredite que postam nas redes sociais a teu respeito. Não acredite nos invejosos, nos pessimistas. Sabe por quê? Você não é o que andam falando. Você é muito melhor do que andam falando. Vou te dar um exemplo. Se perguntasse para Jessé quem é Davi, ele dizia, sabe o que ele diria?
É um filho bastardo, ruivo, que cuida de umas ovelhas poucas que eu tenho. Se perguntasse para Eliabe quem é Davi, ele dizia, meu irmão, ele diria, meu irmão pretensioso. Se perguntasse para o profeta Samuel quem é Davi, ele dizia, um desconhecido, porque nem para o jantar apareceu. Se perguntasse para Saul quem é Davi, um doido, que não tem experiência de batalha. Se perguntasse para Golias, é um jovem que vem, parece que eu sou cachorro, vem comigo com paus e pedras. Mas se perguntasse, Deus, quem é Davi? Um homem segundo o meu coração, o maior rei de Israel, meu servo Davi. Então, irmão, não acredite na opinião de terceiros, acredite na opinião de quem falou a ter o respeito primeiro. Agora, quer que eu te dê um conselho? Você quer um conselho? Para você andar sempre bem? Quer um conselho? Quantos querem um conselho? Vou te dar um segredo para você estar sempre bem. Quando eu me formei na academia, em 95 eu fui morar na cidade de São Paulo. Como todo mundo, primeiro salário eu comprei um carro velho. E o carro veio com o motor batido. Eu fui enganado pelo dono da agência lá em Osasco. Irmão, o carro era ruim. Carro um Verona. Ainda bem que tirar aquele negócio que eu vejo um Verona eu fico nervoso. O carro era ruim, mas era meu. Você entende? É que nem mãe que tem filho feio, já viu? Fala para a mãe que o filho é feio. Fala. Chega para uma mãe e diz assim, teu filho é feio. Fica na frente dela, eu duvido. Então o carro era ruim, mas era meu, eu gostava dele. Aquele carro era uma pregação viva, irmãos. Toda vez que eu ligava aquele carro, eu falava em mistério. Eu morava numa casa que a garagem era fechada. E o carro ele tinha carburador, lembra carburador? Ainda bem que não existe aquele troço mais. Você tem que deixar uns 10 minutos ligado para o carro pegar. E em São Paulo faz frio. E eu deixava aquele carro ligado, como ele estava com o motor batido, saia fumaça. E a fechada, enchia aquele negócio de fumaça. Quando eu saía, irmão, eu lembrava da inauguração do templo, dos dias de Salomão, que a fumaça encheu o templo. Eu tinha que falar em mistério, não adiantava. O carro era ruim, mas era meu. Um dia eu fui pregar num congresso lá no Ipiranga, e um levita, um cantor viu, estava no cartaz e me ligou. Pastor Matias, eu posso ir com o senhor? Eu falei, mas eu não te conheço, varão. Não, mas o senhor mora onde? Eu falei, eu moro em Barueri. Não, eu moro aqui, o senhor vai passar aqui na estrada, aqui na Castelo Branco? Eu falei, vou passar sim. Irmão, mas como é que eu vou te reconhecer, irmão? Pastor, eu vou estar de terno vermelho. Eu falei, de terno vermelho eu te acho. Imagina, irmão, irmão, assim, eu fui músico, eu sempre gostei de música, né? Eu ligo o som antes de ligar o carro. Eu estou cantando um hino de louvor a Deus, o som na altura. De repente, uns 2 quilômetros, eu vejo o irmão, parecia um Zé Pilintra, assim, lá à direita, assim, ó. Todo de vermelho, sapato branco. Parece coisa de pregador de Gideões. Aí eu parei, o irmão entrou, ficou calado. De repente ele parou e falou assim, pastor, posso falar um negócio para o senhor fica chateado, não? Eu falei, não, esse motor do senhor aí, já bateu esse motor, olha os pinos, tá ruim esse carro, pastor. Falei, eu já sabia disso, eu já sabia. Passou uns 2 minutos, ele, pastor, eu posso falar mais uma coisa, o senhor não fica chateado, não? Eu falei, não, esse som do senhor aqui está queimado, essa caixa aqui do lado direito. Está horrível, pastor. Falei, eu sabia, já sabia. Passou mais uns 5 minutos, ele, pastor, só mais uma coisinha. Essa marcha do senhor está com folga, pastor, esse teto precisa lavar. Falei, não, irmão, eu já sabia. Irmão, o cara falou uns 10 defeitos do meu carro. Aí, ele, pastor, eu joguei o carro no acostamento. O que foi, pastor? Eu falei, irmão, não fica chateado com o que eu vou falar com você, não. Pois não, pastor, pode falar o que quiser. Sai do meu carro em nome de Jesus. Então, comece a andar com gente que te elogia, que te coloca para o alto. Mark Murdock diz um negócio interessante, diz, frequente lugares onde você é celebrado. Entendeu? Pare de andar com gente murmuradora que só coloca você para baixo. Você chega perto do irmão e fala, você está gordo. Irmão, você precisa ouvir isso. Não precisa ouvir isso. Não precisa ouvir isso. Entendeu? Então comece a andar, porque nós precisamos, a psicologia diz, de reforço positivo. Uma mãe, quando sabe que está grávida, ela põe a mão no ventre, uma mãe de verdade, e fala o que para o seu filho? Coisas boas, elogios. Aquilo vai penetrando na alma da criança, já vai formando ali a mentalidade dela. Nós precisamos ouvir coisas boas. Então, deixa eu ver se você está treinado. Vira para o teu irmão, fala uma coisa boa para ele aí. Olha como é difícil, ó. Fala uma coisa boa aí.
Fala assim, Deus vai dar a tua vitória. Fala, o Avaí subiu para a primeira divisão, uma coisa dessa aí. Aí Deus diz assim, deixa eu começar a terminar aqui. Deus diz assim, as nações. Se eu fosse Jeremias, eu ia falar, Deus, deixa eu atualizar o senhor não deve estar sabendo. Como é que eu posso ir às nações? O senhor não sabia? Quem nasce em Anatote, vive em Anatote e morre em Anatote. É o destino. Deus falou assim, todo mundo, Jeremias, menos você. Lá na Arábia vão saber que eu levantei um profeta. Lá no Líbano vão saber que eu levantei você. Sabe o que Deus estava dizendo? Jeremias, você vai mais longe do que você imagina. Levante a tua mão em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai mais longe do que você imagina. A tua família vai mais longe do que você imagina, o teu filho vai mais longe, teu casamento, teu ministério vai mais longe, as nações. Deus está dizendo, você vai mais longe nos teus sonhos, nos teus projetos. Será que alguém crê? Se alguém crê, levante a mão e adore a Deus. Você vai mais longe. E Deus diz, Jeremias, eu te chamei profeta. Senhor, mas eu sou filho de sacerdote, na minha família não tem nenhum profeta. Não quero saber, Jeremias, você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro da tua família. Você pode dizer, na minha família não tem nenhum pregador, não tem problema, você vai ser o primeiro. Na minha família não tem nenhum médico, não tem problema, você vai ser o primeiro. Não tem nenhum empresário, nenhum advogado, não tem nenhum evangelista, não tem problema, você vai ser o primeiro. Deus vai começar em você. Levante a tua mão. Deus vai começar a mudança da história da tua família através da sua vida. Jeremias diz novamente, Deus, eu sou um menino. Sabe por que Jeremias foi profeta? Porque Deus não desiste de nós, irmãos. Deus não desistiu das promessas que Ele tem na sua vida. Deus não desistiu do seu ministério. Deus não desistiu do seu casamento. Deus não desiste de nós. Deus diz assim, Jeremias, o que tem aí na tua frente? Me diz aí. Ele diz assim, eu estou vendo aqui uma vara. Viste bem, mas é de que, Jeremias? Amendoeira. Irmãos, porque Deus mostrou a vara de amendoeira para ele? Jesus é comparado à videira e à oliveira. Israel é comparado à figueira. Débora julgou Israel debaixo de uma palmeira. Moisés viu a sarça. Mas Deus mostra para ele uma amendoeira. Sabe? E diz assim, eu velo por cumprir a minha palavra, eu sou fiel. Sabe por quê? Porque naquela região, todas as árvores, na época de outono, início de inverno, elas perdem as folhas, elas perdem os frutos e elas ficam completamente sem vegetação, como se não tivessem vida, como se fossem frutíferas. Todas as árvores naquela região, com exceção de uma árvore. Sabe qual árvore? A amendoeira. A amendoeira produz frutos em todas as estações do ano. Deus estava dizendo, Jeremias, como eu amadureço a amendoeira, eu vou amadurecer a tua vida também. Não diga eu sou um menino. Você vai frutificar em todas as estações da sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Deus falou coisas grandes para Jeremias. Deus fez grandes promessas para ele. Sabe o que aconteceu? Depois de alguns anos, Jeremias vai passar momentos difíceis da sua vida. Ele é preso por Nabucodonosor e é jogado num buraco. Jeremias está vivendo a pior fase da sua vida. Todas aquelas promessas que Deus fez para ele, ele devia pensar, Deus, onde estão as tuas promessas? Só que um dia ele recebeu uma visita inesperada. Eu quero declarar que vai ter visita lá na tua casa. Deus vai visitar a tua casa. O parente de Jeremias foi visitar ele, um primo foi visitá-lo. Na pior crise, no pior momento da vida dele. Chegou lá e disse, Jeremias, eu vim aqui para te visitar, mas eu vim aqui para te oferecer um negócio.
Já viu um negócio doido desse? O cara está preso e alguém vai lá oferecer um negócio para ele. Que negócio? Eu quero te vender umas terras. Isso é oportunidade, irmão. Isso é hora de se vender terra para alguém que está preso num buraco, correndo risco de vida, vivendo a pior crise da vida dele. Jeremias falou assim: mas quanto você quer nessas terras? Ele falou: eu quero tanto. Jeremias tinha o valor, porque Deus é assim. Ele nunca vai te dar uma oportunidade sem que você não esteja preparado para aproveitá-la. Quando a oportunidade vem de Deus, Ele te dá condições primeiro de você aproveitar a oportunidade. Ele está na prisão, mas ele tem o dinheiro. E ele falou assim: então eu quero. Então ele compra as terras. Sabe qual a terra que ele comprou? Ele comprou um lugar chamado Anatote. Você não está entendendo? Você não entendeu? Não, você não entendeu. Sabe o que é que Jeremias comprou? Ele comprou a cidade onde ele nasceu. No pior momento da vida dele, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te honrar no pior momento da sua vida. No momento de crise, Deus vai fazer uma virada. Jeremias compra a sua cidade e ele muda o nome da cidade. Sabe quem vai morar na cidade? Todos os que voltaram do exílio 70 anos depois. Não tem para onde ir. Jeremias diz assim: eu tenho as terras. Anatote não é mais uma terra conhecida como amaldiçoado, passa a ser terra de bênção. Levante a tua mão em nome de Jesus. Onde hoje você está sendo humilhado, onde hoje as coisas estão dando errado, vão começar a dar certo em nome de Jesus. Onde hoje fecharam as portas para você, quem fechou vai abrir, vai escancarar as portas. Onde você tentou e deu errado, Deus vai te honrar, vai ter dupla honra de Deus, vai ter milagre. Eu sei que é um culto de ensino, irmão, mas eu sei que Deus está nesse lugar também. Deixa eu fazer uma pergunta: quem precisa de um milagre na sua vida hoje? Irmão, milagre não é pagar a conta d'água. Isso aí alguém pode pagar para você. Milagre é só aquilo que Deus pode fazer. É algo impossível. Deixa eu perguntar: quantos precisam de um milagre na sua vida? Se você precisa, sai do seu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você. Se realmente você precisa de um milagre, porque Deus vai tirar Jeremias de Anatote nessa noite. Vai ter milagre lá na tua casa. Esse ano não termina sem que você conte a tua vitória aqui, irmão. Esse ano não termina sem que o grande milagre, a grande resposta, a resposta da tua oração, do teu clamor, vai ser atendida por Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, erga as tuas mãos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Vai falando com o Senhor aí, vai apresentando diante dele a tua causa. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus é fiel para cumprir cada promessa que fez a você. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Vai ter milagre da tua casa para contar. Começa a preparar a festa da tua vitória, porque Deus é fiel, Deus é fiel. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, meu Deus, diante da tua presença está o teu povo reunido aqui, Senhor. Que essa palavra se torne real na vida de cada um deles, na vida deste homem, desta mulher,
na vida do teu servo, da tua serva, deste jovem que clama, que chora diante da tua presença. Senhor, que antes deste ano terminar, a grande vitória possa acontecer, que o telefone possa tocar e Senhor, a grande notícia, a notícia de milagre, de vitória possa ser dada. Eu quero declarar que como o Senhor cumpriu promessa na vida de Jeremias, que o Senhor possa cumprir promessa em cada vida nesta noite. Restaura relacionamentos, restaura casamentos, salva entes queridos, cura, Senhor, nesta noite. Abre porta onde não tem porta, abre porta de emprego, Senhor. Que o Senhor abençoe o teu filho nos seus estudos, que ele consiga vaga na universidade, que a porta de emprego se abra para a alegria, Senhor, do teu filho. Eu quero declarar que as janelas do céu se abram nesta hora, e que o Senhor derrame alegria, gozo, paz, longanimidade, que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade, a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu Espírito seja derramado sobre a vida do teu filho. Que ele saia daqui vitorioso, que ele saia daqui animado, que ele saia daqui confiante, crendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Senhor, sela cada um dos teus filhos com o selo da vitória, com o selo da mudança, com a palavra, Senhor, de milagre, de conquista. Senhor, como igreja nós oramos crendo. Como igreja nós concordamos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço para quem está ao seu lado. Diga assim: Deus é fiel para cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia, cante. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Louvado seja Deus. Tome seu assento glorificando, exaltando o nome de Jesus.